Vamos dar início à reunião. Meu boa noite a todos nesse 29 de julho. Eu já começo agradecendo a paciência de vocês com minha singela organização nesse mês. Vamos agradecer ao Senhor também, né, a oportunidade de havermos nos encontrado em todas essas quintas-feiras. E que saibam os que não vieram que nós vibramos também pelos ausentes, pelos que não puderam comparecer. E nós só temos a agradecer ao Senhor a graça da vida e da saúde e da nossa capacidade de ver, de pensar e de agir e poder escolher nosso destino. Hoje nós temos o capítulo 122 do livro Fonte Viva. O título da mensagem é Entendamo-nos. Eu mesma que vou falar e refletir um pouco. E como convidada para falar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a nossa irmã Shirley de Cássia, que é tarefeira do Centro Espírita André Luiz, e ela traz o tema Não separeis o que Deus juntou, o divórcio, que estão lá no capítulo 22, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são temas bastante relevantes e desafiadores, e nós vamos começar já rogando ao Senhor que nos auxilie nesse momento, nos ampare nessa nossa intenção de participar, de refletir e de melhorarmos a nós mesmos. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em seu nome bendito, a oportunidade que tivemos de conhecer a doutrina renovadora que nos propõe a retomada do nosso caminho reto. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos que recebemos no dia a dia, desde as mais simples, tais como o ar, tais como o acordar todas as manhãs, o sol, o alimento que nos nutre. Agradecemos as tarefas que temos, o trabalho que nos permite desenvolver. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e pedimos por aqueles que ainda não tiveram contato com a fé, que permanecem em caminhos incertos, obscuros, tortuosos, ainda sem enxergar o seu papel nesse mundo. Por esses irmãos, Senhor, que não têm capacidade de orar por si mesmos, é que nós pedimos especialmente nessa noite. E em seu nome, Senhor, e com a sua permissão, damos início à reunião dessa noite. Que assim seja. Bom, eu vou tentar mostrar a leitura da mensagem aqui para vocês. É o capítulo 122 do livro Fonte Viva, Entendamo-nos. Emmanuel começa com o versículo que está na primeira epístola de Pedro. Vou tentar compartilhar aqui. Capítulo 4, versículo 8, quando Pedro diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Só para a gente se situar, Pedro, nessa carta, escrita já depois da crucificação de Jesus Cristo, ele nos retrata que já era chegado o tempo de modificarmos a nossa conduta
que de nada havia adiantado para aqueles que se dedicaram à luxúria, aos vícios, à vida folgada e à vida fácil. E que era chegado o tempo de nós seguirmos o exemplo que o Cristo havia nos deixado. E ele, então, lança essa recomendação, que nós, sobretudo, tivéssemos ardente caridade uns para com os outros, que já explica para nós o título da mensagem, Entendamo-nos. Essa mensagem vai nos falar sobre ter boa vontade para com os nossos irmãos, vai nos falar sobre compreensão, vai nos relembrar o quanto o orgulho nos atrapalha na nossa caminhada e o papel de cada um na vida coletiva, no ofício a que se dispõe. E Emmanuel começa explicando da seguinte forma: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Nós vamos parar aí para fazer uma pausa e refletir nos próprios exemplos que Emmanuel escreveu. A gente já parou para pensar, ou se parou para pensar, a gente consegue imaginar como que seriam as nossas vidas se nós não tivéssemos, por exemplo, a coleta de lixo na porta de nossas casas? A gente já parou para pensar nas pessoas que se dedicam a essa coleta e nos riscos que sofrem de variadas espécies? A gente já parou para pensar naqueles que ficaram afundados de forma subterrânea, inclusive, para construir as galerias de esgotamento sanitário? A gente já parou para pensar como seria a nossa vida sem saneamento básico, né? E a gente vem trazendo esses trabalhos como exemplo de tarefas que muitas vezes não são valorizadas, mas que deveriam ser. Não que sejam tarefas pequenas, mas muitas vezes nós a tornamos insignificantes e pequenas. E Emmanuel está nos fazendo refletir exatamente sobre como seria a vida desse que implanta leis ou que realiza feitos, né, se não fosse assistido pelo mínimo básico que nós necessitamos para a nossa saúde pública. Então, ele prossegue: não te isoles, pois, no orgulho com o que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Então, ele fala que para que tudo funcione de maneira harmônica, para que todas as engrenagens dessa máquina estejam engatadas, nós também precisamos contribuir. Contribuir com essa consciência de comunidade e de coletividade. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento
e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. E aí ele traz o versículo da Epístola de Pedro, para que nós possamos desenvolver esse entendimento que ele recomenda na mensagem e que sejamos realmente agentes ativos desse estímulo coletivo. Nós precisamos ser caridosos com o próximo. Somente quando aplicarmos de fato o amor em todos os seus sentidos, tendo o olhar benevolente, sendo indulgentes com as dificuldades, com as faltas alheias, perdoando aqueles que erram e nos momentos que nos sentimos prejudicados, somente quando nós realmente exercitarmos essas virtudes é que nós estaremos, de fato, contribuindo com essa harmonia da máquina da vida, né, dessas engrenagens. Então, amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Porque também não é legítimo àqueles que se dedicam às tarefas mais singelas, que o façam sentindo o orgulho ferido ou sentindo inveja daqueles que têm uma posição social aparentemente melhor ou que realizam feitos diferentes. Nós precisamos nos dedicar em sentimento ao nosso ofício, à nossa posição na ordem social, qualquer que seja ela, porque é desenvolvendo o nosso ofício com esse amor que nós vamos contribuir com o bem, o progresso e a educação, seja pela ação direta, ou seja pelo exemplo que nós deixamos para os outros. Ninguém gosta de conviver ao lado de uma pessoa que reclama o tempo inteiro daquilo que faz, né? Que trabalha insatisfeita, que está revoltado e que faz por fazer sem a devida dedicação. São pessoas que incomodam, né? Então, todas as vezes que a gente se sentir cansado e sobrecarregado, vale a pena lembrar dessa reflexão. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. Então, Emmanuel está nos mostrando como vai ser recíproco. À medida que nós conseguirmos dedicar, nos esforçar com esse amor, com esse coração aberto, nós também receberemos de volta daqueles que nos cercam na mesma proporção, né? É o amor em resposta do amor. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Eu nem perguntei para vocês, mas eu acho que o compartilhamento deu certo aí, né? Para leitura, que bom. Refletindo sobre, só um minutinho que resta,
sobre um grande exemplo que poderia nos mostrar esse desempenho do ofício com amor e com humildade, pensando bastante, o que nos veio à mente foi exatamente a figura do nosso Mestre Jesus Cristo. Nascido no berço humilde, como sabemos, ele recebeu as orientações do pai, que era carpinteiro, e humildemente ele desempenhou aquele ofício, até que então ele vai se dedicar à sua grande missão, que era a de nos deixar essa lição de amor, o Evangelho do Novo Testamento. Então, havendo dúvida em quem devemos nos inspirar, vamos pensar em ninguém mais, ninguém menos que o nosso próprio irmão Jesus Cristo. Exemplo dessa humildade, desse amor incondicional no desenvolvimento das tarefas a que se propôs, seja pela profissão do mundo, né, que ele aprendeu com o pai, a profissão de carpinteiro, seja por sua grande missão de nos ensinar essa lei de amor. Então, é essa a reflexão de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. Eu vou fechar aqui o áudio e passar para a Shirley. Para quem entrou atrasado, ela vai falar o capítulo 22, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou, o divórcio. Fica à vontade, Shirley. Precisa abrir seu áudio, Shirley, ficou fechado. Tá. Então vamos lá. Capítulo 22, item 5, o divórcio. Eu vou ler e vou voltar passando para nós o que, Emmanuel, o que Jesus, o que Kardec quis colocar. O áudio tá bom, Ana? Ana, o áudio tá bom? Tá sim, Chile, tá bom. Tá. O divórcio é uma lei humana que tem como objeto separar legalmente o que na verdade já estava separado. Ele não é ao contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram, e é apenas aplicável aos casos em que não foi levada em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a olhar como prevaricadores aqueles entre seus líderes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, têm imposto o divórcio. Dupla prevaricação, uma vez que só estariam em jogo interesses temporais e não interesses da lei de amor. Mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Não diz: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés os permitiu repudiar vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o único objetivo do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta ele: não foi assim desde o princípio. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam conforme a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia, e não na vaidade ou na ambição. Não dava espaço ao repúdio. Ele vai mais longe. Especifica o caso em que caberia o repúdio, o caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. É verdade que ele proíbe a qualquer homem que desposa a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Não obstante, querendo abolir o costume bárbaro, era preciso uma penalidade. E ele a encontra na ignomínia de uma proibição que poderia imprimir um segundo casamento. Era de alguma forma, uma lei civil substituída por outra lei civil.
mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, vamos voltar aqui. O divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente, que na verdade já estava separado. Então, casal nenhum, né, que está feliz, que está contente na relação, que tem um bom relacionamento, que estão seguindo a lei de amor, vão para frente de um advogado falar, olha, vamos nos separar. Né? Então, quando o casal resolve tomar essa atitude, segundo Emmanuel, lá no livro Amor e Sexo, Vida e Sexo, ele fala que aquele casal já deve ter conversado e tentado todas as possibilidades da manutenção do relacionamento, para que eles realmente tenham certeza da continuidade ou da separação. Mais à frente, a gente vai ver, né, quando ele fala na prevaricação da igreja, se tivesse aprovado o divórcio com uma lei divina, ele fala que é uma lei contrária à lei de amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos um item inteiro falando da lei de amor, chamando a nossa atenção o que é a lei de amor, como essa lei deve funcionar, como nós, né, devemos encarar a lei de amor nas nossas vidas, não só numa vida de relacionamento conjugal, mas na vida como um todo. E chama a nossa atenção para aquela questão básica, né? Não fazer o outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Chamando a nossa atenção para que nós possamos encarar o próximo. E aí pode ser a nossa esposa, o nosso colaborador, o nosso colega de trabalho, a pessoa que está conosco de alguma forma, como alguém importante e que deve ser tratado da forma que nós gostaríamos de ser tratado. Quando nós falamos em divórcio, né, e aqui fala de indissolubilidade de casamento, eu vou lá na lei de amor e falo como nós gostaríamos de ser tratados diante do nosso relacionamento, que às vezes não vai muito bem. Como nós gostaríamos que o nosso companheiro, que o nosso parceiro, né, nos tratasse diante da incompatibilidade. Como nós gostaríamos que essa questão, mesmo que fosse para separação, fosse abordada conosco. Como nós gostaríamos que o outro nos visse nesse momento em que ele decide romper o nosso relacionamento. Porque casal, né, gente, não é um. Casal são dois. E como diz Jesus lá atrás, que fossem uma só carne. Não é que a gente ia entrar um no corpo do outro, mas que a gente, pelo menos, tentasse pensar de uma forma semelhante. E nós tentássemos caminhar juntos na nossa vida de parceiros, que a gente fosse parceiro, né? E aí, quando alguém nesse meio de caminho resolve romper essa relação, pegando às vezes o outro até de surpresa, deixando, né, o parceiro perdido ali no relacionamento, sem buscar compreensão. A lei de amor fala conosco, chama nossa atenção para que nós possamos agir de forma como gostaríamos que fôssemos tratados. E amar é muito mais do que simplesmente estar junto com uma pessoa, né? Então, quando vamos seguindo aqui no capítulo, vamos dizendo, né, no item, mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade. Ou seja, Jesus não disse que os casais não poderiam se separar. Mas ele chama a atenção que é a dureza dos nossos corações. Ou seja, nós começamos a
deixar, né, o orgulho, o egoísmo, o personalismo, tudo aquilo que o eu chama a atenção e esquece do nós. Como que cada um vivencia essa experiência de estar junto com o outro. Como nós fazemos quando vamos decidir alguma coisa. Como nós colocamos para o nosso parceiro a nossa intenção. Será que nós deixamos isso bem claro? Quando eu faço algum atendimento fraterno, que é um casal que veio, né, pedir socorro, veio pedir ajuda, às vezes já está no limite. Uma das coisas que eu falo é o seguinte: eu mesma sou separada hoje, né, fazem 3 anos. Mas o que nós fazemos até chegar ao ponto da separação? A maior dificuldade dos casais, aí os psicólogos de plantão me chamam a atenção, é conversar. É a maior dificuldade dos casais. Estamos juntos diuturnamente e assentar para conversar, às vezes, é uma grande dificuldade. Falar sobre dinheiro, então, é um negócio seríssimo. Falar sobre o relacionamento, como ele anda aos meus olhos, ao olhar do outro, mais difícil ainda. Falar sobre a questão sexual desse casal, nem fala, né, gente? Então, quando nós vamos analisando as falas do Evangelho, nós começamos a prestar atenção assim. Como estamos vivenciando a experiência do relacionamento conjugal? E isso vale para todos os casais. Como estamos vivenciando essa experiência? Como nós lidamos um com o outro dentro da nossa casa? Como que nós nos assentamos para conversar alguma coisa importante? Porque só uma coisinha relacionada ali a um menino, uma obra, uma coisinha ou outra? Fácil, gente. Mas as dificuldades do casal, aí vem a lei de amor, né? Porque eu gostaria que o outro me entendesse, mas eu não falo. Eu gostaria que o outro cooperasse comigo, mas eu também não falo. Eu não sou capaz de pedir a colaboração. Eu não sou capaz de agradecer a colaboração. Porque nós vamos olhando para o nosso companheiro como se essa pessoa fosse obrigada a adivinhar o nosso pensamento, obrigado a fazer algo sem eu falar, quer dizer, ele tem que adivinhar da forma que eu gostaria que alguma coisa fosse feita. E nós vamos querendo, né, que isso seja importante naquele relacionamento. E aí, se a gente partir para outros campos de relacionamentos, nós vamos ver que, às vezes, nos comportamos da mesma forma como estamos fora da nossa casa. Né? Então, o Evangelho, ele é muito... Nossa, eu sou assim, gente, suspeita mesmo para falar do Evangelho, porque eu amo o Evangelho. Eu não saio de casa sem dar uma lida no Evangelho. E quando eu fui pedida em separação, eu peguei o Evangelho e falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E caiu exatamente no capítulo 22. Aí eu falei: bom, então deixa aí, que é isso aqui que o Senhor está querendo, né? Vamos deixar a vontade do próximo seguir o curso. Por que a gente precisa colocar esse Evangelho na nossa vida? É uma necessidade, é precisar, naquela forma lá, né, latina do precisare, de ser preciso. O Evangelho precisa fazer parte do nosso dia a dia. Ele precisa estar presente na nossa caminhada. Eu já falei em outras palestras assim, ó, nós levantamos, lemos um pequeno trecho do Evangelho.
Em algum momento do nosso dia, esse trecho vai ser importante. Que seja quando nos manda silenciar. Aí você fala, opa, meu evangelho de hoje me mandou silenciar. E mais à frente ele fala, né? E vai mais longe, quando especifica o caso em que caberia o repúdio, adultério. Vamos lá nesse adultério, né, gente? Porque só de falar do adultério tem uma palestra inteira para nós aqui. Adulterare é mudar a característica original de alguma coisa, no latim. E adulterar, no adultério, né? Aqui, seria procurar um outro parceiro, uma outra parceira. Mas, segundo o próprio texto ali, por causa da dureza dos nossos corações, nós mudamos as características daquilo que foi proposto inicialmente. Nós começamos a entender, só para nós, né, que daquele jeito não está bom. E aí nós começamos a modificar as características iniciais daquele relacionamento. E é claro que vai ficar difícil, porque nós iniciamos algo com uma proposta. De repente, no meio do caminho, alguém resolve mudar a regra do jogo, sem conversar com o outro, sem buscar, né, a alternativa do diálogo, sem buscar a alternativa da conversação. Porque se nós vamos adulterar, nós precisamos informar. Nós vamos mudar a característica inicial de alguma coisa. E aí? Será que o nosso companheiro está disposto a seguir essa mudança? Será que ele está disposto a também refazer as suas estruturas, aquilo que ele acredita, todo o contexto, quando alguém propõe alguma coisa, né? Então, aqui o adultério é visto como troca de parceiro. Mas quando a gente fala desse adulterar, que é bem mais profundo, nós precisamos entender que, às vezes, nós precisamos compartilhar essas mudanças iniciais. Quantos casamentos já não tiveram seu fim iniciado, né? Quando um dos cônjuges tem uma proposta de trabalho fora da cidade, num trabalho, às vezes, melhor, e aquele que se sente preterido fica de ciúmes, fica desconfortável, e esse relacionamento começa a perder o rumo. Quem, né, sofreu a proposta de emprego, que vai mudar de cidade, quem acha que está melhorando de vida, é a pessoa para conversar e falar, olha, eu vou, mas nós estamos juntos nisso. É pela nossa família, é pelo nosso relacionamento, é por todo o nosso contexto. Ou às vezes a pessoa fala, eu vou, e você vai também. Sem questionar, sem entender, sem conversar com aquele que vai ter que te acompanhar de alguma forma. Mesmo ficando em casa, cuidando dos filhos, né? Enquanto você busca outros ares, né? Então, isso a gente precisa pensar. Como que é isso no relacionamento? Como que é esse pensamento? Porque o adultério, né, na lei mosaica, era trocar de parceiro. Mas nós temos que entender mais profundamente esse adulterar. Essa mudança de características da inicial. E isso são outros detalhes também, né, gente? Um monte de coisa que vai acontecendo e que, infelizmente, vamos atropelando ali o relacionamento sem pensar em quem está do nosso lado, ou deveria estar do nosso lado. Porque o relacionamento, ele não é buscado, né, por cada um de nós, na expectativa
de estarmos com, e aí depois deixa a importância. Não é mais importante estar com a pessoa, estar naquele relacionamento, buscando, né, caminhar junto com aquela pessoa. Só o meu ponto de vista vai ter importância. E aí eu quero que o outro, né, se sinta agradecido por isso. Então vamos buscar as palavras do Mestre, a dureza dos nossos corações. Nós precisamos entender que dureza é essa. E olha que nós podemos ser muito duros. Infelizmente, essa parte humana, ela é complicada. Se nós deixarmos o tempo inteiro só o nosso lado animal falar, nós vamos ser muito duros. Nós vamos nos esquecer dos compromissos, né, emocionais, psicológicos, religiosos, aquilo que nós temos de mais sagrado, que é essa beleza divina, que é a lei de amor mostrando a todos nós o que é amar, o que é buscar estar fazendo bem ao próximo, o que é estar com alguém, né, e estar bem com essa pessoa. Quais são as formas que nós temos de organizar essa nossa conduta, de forma que o outro não se sinta preterido, de que a outra pessoa não se sinta menor, porque nós vamos estar mexendo com também o lado mais material daquela pessoa. Então, o ser humano, às vezes, se esquece disso, que nós temos, né, esse nosso lado animal, mas também temos esse nosso lado sentimental e emocional, que a outra pessoa também tem, né? E que, às vezes, nós não respeitamos isso. Então, é buscarmos despertar para que tratemos o próximo da forma que nós gostaríamos de ser tratados, buscando estar presentes naquele relacionamento, para que nós possamos diminuir ou evitar, de alguma forma, que nós tenhamos que recorrer ao divórcio, mas que a manutenção do relacionamento também seja algo que faça crescer o casal. Não só vamos ficar juntos, mas nenhum liga para o outro, nenhum quer conversar, ninguém quer interagir. Aí não é relacionamento, né? E o Evangelho chama a nossa atenção para o que é esse divórcio na nossa vida. Por que esse divórcio não é condenado pelas religiões, né? Porque ele fala que se já está separado por algo mundano, não vai ser Deus que vai impedir esse casal de se separar, né? E é isso que nós precisamos atentar. Para que ponto estamos caminhando nos nossos relacionamentos? E são todos, né, nessa noite, especificamente falando de casamento, né, de relacionamento conjugal, amoroso. Mas nós podemos pensar nisso em todas as áreas. Como que nós nos comportamos com o outro? Como que nós doamos o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso carinho, a nossa atenção, né? Como que nós fazemos isso? Nós temos a liberdade de assentar com esse nosso companheiro e dizer para ele das minhas tristezas, daquilo que me emociona, do que eu não gosto, e ouvir com clareza aquilo que emociona, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele está triste. Será que nós temos essa competência emocional? Né? Então, é pensar quando assumimos um compromisso, até onde estamos dispostos a caminhar com aquele outro. Se nós assumimos o compromisso e já dizemos, se não der certo, eu separo, melhor não assumir. Porque lá, no Evangelho já fala, só vai
concretizar e confirmar algo que já estava separado. Então, se alguém se une ao outro naquela modalidade assim, se não der certo, separa. Melhor não se unir, porque já está separado. O comprometimento já está assim, mínimo. Porque qualquer situação onde o meu ego não seja satisfeito, a minha expectativa não seja satisfeita, eu separo, né? Então, nós precisamos pensar isso. Quando nós vamos entrar num relacionamento, como estamos fazendo isso? E quando vamos sair de um relacionamento, como estamos fazendo isso? Né? Então, nós precisamos entender isso. E o Evangelho chama muito a nossa atenção. Eu falo que as obras doutrinárias, elas falam muito dessa união entre os seres. Porque era uma preocupação mesmo. A gente vê lá, né? Ninguém vai ficar sozinho. Porque ninguém vai ficar sozinho, vai ficar bem sozinho. Mas precisamos ficar com alguém e estarmos bem com essa pessoa também. Senão é melhor ficar sozinho. E é isso que a gente fala, né? Você vai unir-se a alguém? Então, pense 10 anos para frente. Aí a pessoa vê, silencia. Quando eu estou lá no atendimento fraterno, eu falo assim, já tentou tudo? Aí a pessoa para, pensa. Não, acho que tudo ainda não. Eu falo, pois é, então tenta tudo. Chama, conta do que te faz triste. Diga que você não está satisfeito com alguma coisa. E veja se a pessoa está disposto a te ouvir. E se ele não estiver também disposto a te ouvir, é porque vocês têm um sério problema aí de diálogo que lá atrás fez uma grande diferença, né? E é isso, gente, né? Nós vamos buscando a cada dia melhorar o sentido da nossa existência. O que estamos fazendo aqui, né? Que contribuição nós podemos dar para esse planetão aqui, ó, maravilhoso, que Deus deixou para Jesus organizar para que nós estivéssemos aqui. E a buscar a cada dia estar melhor, onde quer que estejamos. E nós podemos buscar estar melhores a cada dia, né? Que seja nos relacionando, que esteja sozinhos, mas buscando estar cada vez melhores, tá? E buscar também entender aquilo que eu quero dessa existência. Então, eu vou lá na dureza do meu coração e falo, sou muito egoísta, sou muito orgulhoso, sou muito isso, sou muito aquilo, que a gente sabe o que a gente tem de dificuldade. Será que alguém quer conviver com essa minha dificuldade? Lembra, Ana, que eu te falei assim, ninguém é obrigado a conviver com a minha feiura? A nossa feiura, às vezes, não é só isso aqui, não. Pois é. Às vezes, a nossa feiura está muito além disso aqui, ó. A gente estava lembrando do Chico no início da reunião. E aí, talvez a pessoa não esteja disposta a conviver com as minhas feiuras, né? A lidar com egoísmo, sei lá, inveja, porque tem muito isso dentro de um relacionamento. E, de repente, o outro não quer conviver com isso. Às vezes você está tão procurando melhorar a sua vida que alguém invejoso não vai conseguir conviver, né? Com alguém que tem um pouquinho de consciência ambiental não vai dar conta de conviver. Então, são questões que nós precisamos resolver no nosso coração, para ver se a nossa feiura não é demais para o outro também, né? Então, o meu horário deu, né? 20:14? Espero que tenha. Tem um minutinho ainda aí, se você quiser. Oi? Tem um minuto. Nossa, um minuto. Então, vamos lá no meu. Ô, minha filha, você tem que barrar, você sabe. Vou rendendo. Porque esse capítulo aqui, eu falo que ele é meu conhecido, né, de várias palestras e muito de celebrações,
Que às vezes a pessoa escolhe um outro capítulo e fala, mas eu vou falar do capítulo 22. Porque nós precisamos reforçar isso na vida dos jovens, daqueles que estão buscando relacionamento, sabe? Olha primeiro aí dentro do que você é capaz. Aí a pessoa assusta, assim, né? Olha bem do que você é capaz. Porque o outro não vai ser obrigado a tolerar isso, não. Olha se você tem capacidade, resiliência, de tolerar o que o outro é capaz de fazer. Porque às vezes a gente também não tem. Mas quando a gente é apaixonado, né, segundo Emmanuel, a paixão foi feita para que nós nos encontrássemos com aqueles com os quais nós temos a nossa missão espiritual. Senão nós íamos nos lembrar do passado e ninguém ia se aproximar do outro, não, gente. Porque as dificuldades vão aparecer. E se eu tivesse assim, eu sei que aquele ali fez isso e aquilo no passado, a gente não ia. Nós nenhum iríamos nos relacionar se a gente soubesse o passado do nosso parceiro, né? Então é por isso, nós temos que nos apaixonar. E aí a gente se apaixona pela vida e começa a ver as coisas todas de forma diferente. Então é buscar estarmos assim mais vezes, né? Porque senão ninguém dá conta da nossa feiura, não. Tá? Jesus nos abençoe aí. Muito obrigada pela oportunidade. Ô, Shirley, nós que agradecemos, sobretudo por você trazer de forma tão leve e tão caridosa um tema que é espinhoso para muitos de nós, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite, dedicar seu tempo aqui na nossa reunião. Isso aí eu estando presente na quinta, como diz o povo de cor presente, eu assisto. Normalmente eu estou longe. Nas correrias da vida, né? Nós tivemos alguns nomes no chat, algumas pessoas para quem nós vamos vibrar, né? E enviar nossas boas intenções. Se a Anelisa puder executar uma música breve, enquanto a gente faz esse momento de reflexão silenciosa. E logo após a Shirley vai fazer a prece de encerramento da reunião. E eu agradeço muito a presença de cada um e agradeço a oportunidade de ter conduzido a coordenação esse mês. Aí a Ana pode abrir, ela vai tocar, Fernando? Pode abrir o áudio, Ana Elisa? Ela falou que está disponível no chat ali.
Mestre. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de servir. Possamos a cada dia buscarmos a nossa melhora, organizando, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nossas atitudes. Que sejamos irmãos, resilientes, fraternos, que possamos espalhar, por onde quer que estejamos, a tranquilidade e a harmonia. Nos auxilie, Mestre, a sermos vitoriosos nos nossos intentos. Se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Beijo a todos. Boa noite. Obrigada mais uma vez, Shirley. Por nada, Boa noite, Shirley. precisando, Bom te eu ver, poder, viu? estamos aí. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Sandra, Elisa. Obrigada a todos que vieram. Obrigado por ter convidado, viu? Que bom te ver, só Edson. Volte sempre. Ok, vou estar presente. Grande abraço a todos, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, com Deus. Beijo. Boa noite, dona Ângela.